Olá, queridos amigos, ouvintes da Palavra de Deus. Estou aqui mais uma vez nesta oportunidade, muito agradecida por estar fazendo parte desse trabalho, colaborando aqui com a nossa igreja para passar essas lições que são muito importantes, as lições da Escola Sabatina. E desde já eu peço para que você, que ainda não é inscrito no nosso canal, possa estar se inscrevendo, possa também ativar as notificações, compartilhar os vídeos e também estar nos acompanhando em outras mídias sociais como o Facebook e o nosso site também, o Movimento Adventista, que vai aparecer aqui na tela para você poder acessar. Então nós estamos muito felizes por estarmos conectados. Eu estou muito feliz por este privilégio e nós estamos estudando uma sequência de estudo que vem falando sobre justificação pela fé e santificação. Nós vamos hoje entrar na lição de número 12, com o tema entrega total, o céu está à nossa espera. Essas lições, irmãos, elas são inspiradas por Deus, porque tem textos do Espírito de Profecia e da Bíblia somente. Então, que nós possamos abrir nossa mente e nosso coração neste assunto tão precioso que vai falar dessa entrega que devemos fazer, não só quando aceitamos Jesus, mas diariamente também no processo de santificação. Então que o Pai, o Filho e o Espírito Santo possam estar conosco, nos dirigindo neste estudo. O verso áureo diz assim: mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Filipenses 3,7. Então aqui o apóstolo Paulo está enfatizando que antes o que para ele tinha valor era lucro, ele depois considerou algo como sem valor, né? Considerou perda, então, por causa de Cristo. A primeira pergunta diz: como julgam alguns antes de irem a Cristo? O texto de Miqueias 6, 7 a 8 diz assim: agradar-se ao Senhor de milhares de carneiros de 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma? Ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que é que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Então é isso que Deus quer de nós. O que agrada o Senhor, né? Aqui no verso vem dizendo. Milhares de carneiro, né? Era uma forma de ofertar ali então a Deus. Era 10.000 ribeiros, mas pensou isso, 10.000 ribeiros de azeite. Então tudo que nós podemos entregar a Deus, o que não é nosso, que nós podemos ofertar a Deus, não vai suprir o que é a nossa entrega a Deus, porque é isso que Ele quer. Ele quer que nos entreguemos a Deus. Quando nós nos entregamos a Deus, as demais coisas ela vai ser acrescentada, né? Como diz naquele verso: buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. Então, nós temos que ter isto em mente, né? O que agrada realmente a Deus? Aqui está dizendo que pratiques a justiça, que ames a misericórdia e que andes humildemente com o teu Deus. É isso que agrada o Senhor. Então, na nota do Espírito de Profecia, diz assim: julgam alguns que têm de submeter-se a uma prova e demonstrar primeiro ao Senhor que estão reformados, antes de poder pedir sua bênção, mas podem invocar a bênção de Deus agora mesmo. Então, às vezes a gente quer inverter os papéis, né? Deus está disposto a nos dar tudo o que nós pedimos, pensamos, precisamos, tudo aquilo que Ele sabe que é o melhor para nós, mas nós muitas vezes queremos fazer o quê? Nós dar o jeito, né? Nós levarmos a Deus, nós pedimos, antes de pedir a Deus, nós queremos ofertar algo a Ele, achando que nós devemos demonstrar algo para Deus, como prova de nosso arrependimento, como prova de nossa reforma, né? Nossa mudança de vida. E quando na verdade nós só vamos conseguir dar frutos depois de ter aceitado então a Cristo na nossa vida. É esse o ponto principal, é a nossa entrega. Primeiro tem que ser feita a entrega.
para depois Deus então atuar em nosso coração e mudar aquilo que não está em harmonia com a vontade dele. Vamos então para a segunda pergunta, que diz: o que significa entrega total? Em Filipenses 3, 7-8, diz assim, que já é a primeira parte do verso áureo, a continuação, né? Diz: mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Verso muito bonito, né? Nós temos também o verso de Mateus 13, 45-46. O reino dos céus também é semelhante a um que negocia e procura boas pérolas, e tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. Então nós sabemos aqui nessa parábola que esta pérola é Cristo. E quando nós temos Cristo, nada mais, vamos dizer assim, nada vai exceder a este privilégio, né? Tudo que nós temos, nada é comparado com a glória de Deus na nossa vida, com o que Deus tem nos preparado. Então, muitas vezes a gente olha com os olhos, com a mente estreita que nós temos, né? Somos mortais e pecadores, e a gente acha assim que nós somos nessa vida que nós somos eternos, né? Vamos durar para sempre, nessa vida aqui mortal, miserável que a gente vive, cheio de problema, de doença, de dor, de tristeza. A gente constrói, a gente vive, a gente negocia, a gente trabalha como se a gente nunca fosse sair daqui, né? E coloca essas coisas fúteis, coisas do mundo, coisas do nosso cotidiano, muitas vezes acima daquilo que realmente importa, né? Então nós vemos que quando nós temos a Cristo, nós já temos tudo, porque Cristo vai nos dirigir, Cristo vai nos ajudar, nos auxiliar. Não quer dizer que nós não devemos trabalhar, nós não devemos fazer mais nada, mas nós devemos colocar em primeiro lugar o reino dos céus, e as outras coisas vão sendo acrescentadas, né? Nós temos que ter sempre isso em mente. Às vezes para nós é algo que parece aparentemente ter um valor muito grande nesse mundo, e depois a gente vai ver que diante do que Deus tem preparado para nós, aquilo não era nada, né? Com Cristo, então, nós somos realmente completos. A nota diz assim: quando abandonardes vossa própria vontade, vossa própria sabedoria, e aprenderdes de Cristo, achareis a entrada no reino de Deus. Ele requer inteira e incondicional entrega. Entregai vossa vida para que Ele a ordene, molde e afeiçoe. Tomai sobre o pescoço o seu jugo, submetei-vos a ser conduzidos e ensinados por Ele. Aprendei que, a menos que vos torneis como uma criancinha, nunca podereis entrar no reino do céu. O que se apegam à palavra de Cristo entregam a alma, a sua guarda e a vida a seu dispor encontrarão paz e sossego. Coisa alguma no mundo pode entristecer quando Jesus os alegra com sua presença. Quando por meio de Jesus entramos no repouso, o céu começa aqui. Atendendo-lhe ao convite, vinde, aprendei de mim, e assim fazendo, começamos a vida eterna. O céu é um incessante aproximar-se de Deus por intermédio de Cristo. Esta nota, então, é maravilhosa, né? Nem precisa muito comentário aqui, que já diz tudo de como nós devemos proceder, de como deve ser a nossa conduta, então, para com Deus. E nós devemos também viver neste mundo, né? De que maneira? Vamos, então, na terceira pergunta: qual tem sido sempre o empenho de Satanás? E como devemos enfrentar o inimigo? João 10:10 diz assim: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância.
Esse é o intuito de Cristo, né? Nunca nos fazer mal. Às vezes a gente ouve muito uma frase assim, né? Deus castiga, Deus não castiga, Deus ele corrige, né? Ele é um Deus de amor, ele não faz isso para nos fazer mal, vamos dizer assim, né? O próprio castigo, vamos dizer assim, a correção que Deus nos dá, tudo é por amor, tudo é para a nossa edificação espiritual, é para nós aprendermos, é para nós valorizarmos aquilo que realmente importa. É por isso que Deus ele vem nos corrigindo, ele vem nos mostrando o caminho que nós devemos seguir. E aqui a gente vê que o ladrão, que no caso aqui é como Satanás, né, ele vem para roubar, para destruir. Satanás não tem boa ação, irmãos. Ele não vem nunca com boas intenções, com o intuito de nos ajudar, né, a fazer algo, mesmo que aparentemente pareça bom. A intenção dele é sempre nos destruir, nos matar. Mas aqui Cristo diz o quê? Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Então, o desejo de Deus não é só para esta vida, mas a vida do porvir. Nós devemos ter sempre isso em mente, que Deus ele tem um plano muito melhor que os nossos para nós. A nota então diz assim: Satanás tem se empenhado para que ninguém reconheça a necessidade de se entregar completamente a Deus. Quando, porém, a alma não faz esta oferta de si mesma, o pecado não é renunciado, os apetites e paixões entram a disputar a primazia, tentações várias confundem a consciência e não ocorre a conversão legítima. Se todos soubessem avaliar o conflito que cada pessoa tem de travar com as agências satânicas que buscam laçar, seduzir e iludir um trabalho mais diligente, se faria notar a favor dos que são novos na fé. Não dê ouvidos às sugestões do inimigo de permanecer afastado de Cristo até que se faça melhor, até que você seja bastante bom para ir a Deus. Se esperar até lá, você nunca irá a Ele. Se Satanás te apontar as vestes imundas, repete a promessa de Jesus: o que vem a mim, de maneira alguma lhe lançarei fora. João 6,37. Dize ao inimigo que o sangue de Cristo purifica de todo pecado. Faze a tua oração de Davi, né? Faze a oração de Davi. Purifica-me com o ensopo e ficarei limpo, puro. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Salmo 51:7. Nós vemos aqui então que o inimigo então ele sempre quer barrar essa entrega, né? Ele quer nos fazer achar que nós temos que fazer uma obra para Deus, vamos dizer assim, nos mostrar santo para Deus, para depois Deus então agir conosco. Que é o contrário, nós devemos ir ao Senhor como nós estamos, da maneira que nós estamos. Nós não devemos esperar nem adiar essa entrega. Quando nós sentimos a necessidade, o Espírito Santo nos impressiona, nós devemos fazer essa entrega. Se nós formos olhar para a nossa pureza, para a nossa limpeza de alma, nós nunca vamos até o Senhor. Nós somos pecadores, nascidos do pecado. Então nós não temos nada de bom a oferecer a Deus. É só Ele que pode nos oferecer algo de bom. O que nós devemos fazer é sempre nos empenhar e pedir a atração de Deus na nossa vida, para que nós possamos pedir, até a atração, é Ele que dá, a atração do Espírito Santo, para nos atrair até Ele, para nós buscarmos Ele. Então, irmãos, muitas vezes a gente passa por experiência, eu particularmente já passei, não sei se os irmãos que estão me ouvindo já passaram, mas quando a gente tem alguma dificuldade, a gente tem que pedir para Deus mudar nosso coração e nos fazer até sentir o desejo de buscar a Ele, irmãos. Porque o nosso desejo, ele é sempre para o mal. Nós não temos nada de bom dentro do nosso coração. Quando nós nos vemos tentados, perseguidos, quando Satanás faz esse empenho conosco, a melhor decisão que a gente toma é orar e pedir a direção de Deus na nossa vida. Porque muitas das vezes nós vamos deixar para nós escolhermos o que fazer, nós decidirmos o que for melhor para a nossa vida, nós não temos nada de bom para escolher.
de nós mesmos. Então nós somos inteiramente dependentes de Cristo. Nós devemos pedir para que Ele mude até mesmo a nossa vontade, até mesmo o nosso desejo de poder servi-lo. Então aqui está dizendo que como que nós podemos então enfrentar o inimigo? Com essas palavras que o próprio Cristo nos deixou, né? Que ninguém vai ser lançado fora. Ninguém que for até Deus Ele vai lançar fora. Isso é uma promessa, então nós podemos enfrentar o inimigo com essas promessas, com a certeza de que Cristo vai nos aceitar, embora nós somos pecadores, nós somos infiéis, nós temos um monte de defeito. Deus vai nos aceitar se nós formos com Ele com sinceridade de coração. E vai nos limpar, nos deixar puro, que diz, né, alvo mais que a neve. A quarta pergunta diz: por que muitos não fazem a entrega e que advertência é dada? Por que então muitos deixam de fazer essa entrega, então, né? Mateus 21, 29 diz assim: Ele respondeu: sim, Senhor, porém não foi. Então, daquela parábola dos 2 filhos, né? Então, nós temos aqui um homem que tinha 2 filhos e o pai, então, pediu para o filho ir trabalhar na vinha com ele. E o que um dos filhos falou? Eu vou sim, pode deixar que eu vou. E depois ele nem apareceu lá, né? Vamos ver, então, em conexão com a nota, este verso aqui, o que ele nos traz de mensagem. A nota diz: mas muitos que professam ser seguidores têm o coração ansioso e turbado, porque temem confiar-se a Deus. Não lhes fazem uma entrega completa, pois recuam as consequências que essa entrega pode envolver. A menos que o façam, não podem encontrar paz. O desejo de bondade e santidade é em si mesmo louvável, de nada, porém, valerão essas virtudes se ficarem somente no desejo. Muitos se perderão enquanto esperam e desejam ser cristãos. Não chegam ao ponto de render a vontade a Deus, não escolhem agora ser cristãos. Uma coisa muito séria, né? Porque nós não podemos adiar este momento. E isso não só, eu penso, na questão da conversão, mas na nossa entrega diária com Deus. Nós devemos nos entregar diariamente a Deus. Então, que nós não venhamos a fazer como este filho na parábola aqui, né? Que ele prometeu então ir e não foi. Deus faz o mesmo conosco, Deus nos chama e nós às vezes fica no desejo, eu vou, pode contar comigo que eu vou, né? E depois a gente acaba pulando fora. E assim fez esse filho, assim muitas vezes nós fazemos também. E aqui está dizendo que nós não podemos ficar recuando. A pessoa às vezes tem o desejo, tem aquela vontade de poder fazer as coisas certas, mas vai ficando adiando, né? Tá difícil, deixa para depois, né? E aqui que está falando, muitos vão se perder enquanto desejam ser cristão, esperam e desejam ser cristão. Então é aquele verso: se hoje ouvirdes a voz de Deus, não endureçais o vosso coração. Nunca é seguro nós deixarmos para amanhã, né, irmãos? Vamos então para a quinta pergunta. Que requisito essencial deve acompanhar a entrega? Marcos 11:24 diz: por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e assim será convosco. Mais uma bela promessa que nós estamos vendo aqui nesta lição. Palavras então aqui do mestre, que quando a gente pede algo, crendo que a gente vai receber, nós vamos receber, né? Deus vai fazer conforme a sua vontade, a vontade dele na nossa vida, fazer o melhor para nós, atender nossa oração da melhor maneira possível. Para isso nós devemos o quê? Orar e crer. Então aqui na nota diz: confessai os vossos pecados e entregai-vos a Deus. Vós quereis servi-lo. Tão depressa isto fazei, Deus cumpre sua palavra para convosco.
Se credes na promessa, credes que estáis perdoado e purificado. Deus supre o fato. Sois curados exatamente como Cristo conferiu ao paralítico poder para caminhar, quando o homem creu que estava curado. Assim é se credes. A verdadeira fé aprende e suplica a bênção prometida, antes que esta se realize e a experimentemos. Devemos, pela fé, enviar nossas petições para dentro do segundo véu. Seria então, irmãos, um lugar santíssimo onde Deus está, neste momento. E fazer com que nossa fé se apodere da bênção prometida e a invoque como sendo nossa. Devemos então crer que recebemos a bênção porque nossa fé se apoderou dela e, segundo a palavra, é nossa. Isto é fé, e fé pura, o crer que recebemos a bênção mesmo antes que a vejamos. É um exercício, é um requisito essencial aqui, tá dizendo, ter esta fé, para que nós possamos ter esta certeza, mesmo antes de pedir algo, de receber algo, nós estamos pedindo, crendo que o Senhor está no controle da situação. Então, é uma coisa, irmãos, uma experiência que realmente quem passa por essa experiência na pele, uma experiência com Deus, vamos dizer assim, é que ele vê o sentido mais profundo ainda dessas palavras que aqui está escrito, Porque muitas vezes, teoricamente falando, parece ser bem fácil, mas nós devemos exercer essa fé, nós devemos pedir para que Deus nos dê essa fé, porque quando nós estamos passando por algum problema que nós precisamos resolver e a nossa ansiedade toma conta de nós somos, a maioria de nós, eu creio que o ser humano em si é ansioso por natureza, nós vemos então que nós devemos entregar algo na mão de Deus, nós devemos pedir, crendo que o Senhor está tomando conta daquilo que a gente está precisando. E muitas vezes a gente se desespera, a gente olha para nós mesmos, nós olhamos para a nossa própria força, para os nossos méritos. Nós sabemos que não somos merecedores de nada, então nós achamos que não somos dignos de tal bênção. A gente muitas vezes não pede, não crê que Deus ele é poderoso para nos dar tudo isso e muito mais. Então, qual é um dos primeiros requisitos aqui? Confessai os vossos pecados e entregai-vos a Deus. Nós devemos fazer isso, nós devemos confessar nossas faltas, nossos pecados diante de Deus, pedir e suplicar por seu auxílio, que Ele está pronto para nos dar aquilo que nós realmente precisamos, que é essencial para a nossa vida aqui e nossa vida futura também. Vamos então para a sexta pergunta. Quando nos entregamos a Deus, devemos esperar uma emoção diferente? Uma coisa um pouco polêmica, Parece que tem que... Vamos ver aqui o que o Espírito de Profecia, a Bíblia nos diz sobre isso. Romanos 8, 24 diz: porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê como o espera? Nós vemos aqui que essa questão aqui de esperança também é como a fé ali, que a gente não vê. A nota então da sexta diz assim: não espereis até que sintais que estáis curados, mas dize, creio. Assim é, não porque eu sinta, mas porque Deus o prometeu. Então, olha, a resposta então para essa pergunta é que nós não devemos esperar uma emoção diferente. Continuando diz: quando a bênção prometida se realiza e é fruída, cessa a fé. Muitos supõem, todavia, que têm muita fé quando participam amplamente do Espírito Santo e que não podem ter fé a menos que sintam o poder do Espírito Santo. Então aqui a gente vê que a gente não deve esperar uma emoção diferente, achando então que a gente só vai ter muita fé quando a gente participa amplamente do Espírito Santo. Então não é desta forma, Deus, ele aqui está dizendo o quê? Não é porque eu sinta algo, mas porque Deus o prometeu.
Nós devemos ter a certeza nessa promessa. É igual fala ali em Romanos, né? Na esperança é que fomos salvos. Então é nessa esperança que a gente muitas vezes não vê, uma coisa que às vezes a gente não está aos nossos olhos, a gente não está sentindo, mas nós sabemos, nós temos que ter a fé e a certeza que Deus nos prometeu. E se Ele nos prometeu, Ele vai cumprir a sua palavra. Nós devemos orar para que Deus venha trabalhar no nosso coração diariamente, para sermos purificados, para que nós possamos receber o seu Espírito, o seu poder na nossa vida. A 7ª pergunta diz: que garantia recebe o pecador quanto a se entregar e vencer? Salmos 91, 11 a 12 diz assim: porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Então olha que promessa, uma mais linda que a outra, né, irmãos? Que nós temos aqui, que os anjos vão estar conosco para guardar em todos os teus caminhos, aqui diz, e eles te sustentarão nas suas mãos para a gente não poder tropeçar em alguma pedra. A nota diz: a entrega tem que ser completa. Toda alma fraca, em dúvida, que luta para se render inteiramente ao Senhor, é posta em contato direto com as agências que a habilitarão a vencer. O céu está próximo e ela é sustentada e socorrida por anjos de misericórdia em todas as ocasiões de lutas e necessidade. Então, é uma garantia maravilhosa que o pecador ele recebe, de poder ter a certeza que Deus vai estar ali com ele, que o céu está ali empenhado, né, em ajudar nesta entrega, está empenhado em ajudar no que for necessário, dar total assistência, não é assim? Nós às vezes compramos um produto aqui, neste mundo em que vivemos, e nós queremos o quê? Saber muitas vezes o tempo de garantia, né? Quanto tempo tem essa garantia? Quanto tempo eu vou ter a garantia deste produto que eu comprei, que eu paguei caro muitas vezes? Um eletrodoméstico, qualquer coisa. E aqui é nos dada a garantia certa, não é por 1 ano, 2 anos, é a garantia por quanto a gente viver aqui nesse mundo, né? Nós temos essa garantia, se nós tivermos esta fraqueza, se nós tivermos alguma dúvida, né? Nós estamos aqui lutando para vencer. Nós irmos até Deus, Deus vai nos atender. E o céu todo está empenhado em ajudar nesta luta, em nos socorrer em nossas necessidades. Então nós temos aqui uma garantia ilimitada, né? De Deus e do céu, trabalhando com aqueles que desejam servir a Cristo. Nós vamos então para a 8ª pergunta. Qual é o único meio de ficarmos na experiência? Hebreus 12, 2 diz assim: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Então nós temos que ter esses olhos fitos então em Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. A nota diz: a menos que se torne a ocupação de sua vida contemplar o Salvador levantado e pela fé aceite os méritos que é seu privilégio suplicar, não mais poderá o pecador ser salvo do que podia Pedro andar sobre as águas, a não ser que conservasse os olhos bem fixados em Jesus. Nós temos então a experiência de Pedro, que ele chegou por um momento ali a encontrar com seu mestre, andou sobre as águas, e no momento em que aquilo subiu para a cabeça dele, ele já achou que ele podia andar sozinho, né? Deixou de olhar para Jesus. O que aconteceu? Ele afundou. E assim também acontece conosco.
Então, o único meio de nós termos essa experiência, de ficarmos na experiência, como aqui vem perguntando, é nós termos o nosso olhar fixo em Jesus. Estar sempre fazendo essa entrega diária, né? Como eu comentei lá na pergunta anterior, se algum produto aqui nesse mundo que a gente compra tem uma garantia, tem garantia estendida, tem isso, tem aquilo, e nós nos preocupamos de ficarmos sem essa garantia, né? De estragar aquilo que a gente comprou, Deus, ele nos dá a garantia, porque olha quanto vale a nossa alma para Deus, né, irmãos? Quanto que Jesus, ele comprou, quanto vale o sangue de Cristo para nos remir do pecado, para nos tirar da lama. Ele nos dá, então, total garantia, e nós só podemos usufruir de tudo isso se nós estivermos fitados ali, nossos olhos em Cristo. Nós devemos fazer essa entrega diária. Não é a entrega só no momento em que aceitamos Jesus, mas todo dia nós devemos fazer essa entrega para Deus. Nós não podemos adiar em momento algum, né? É sobre essa condição que nós vamos ser salvos. Então aqui, para a meditação, tem algumas perguntas que vão ser feitas para que nós possamos refletir com nós mesmos, né? Aqui então temos pergunta A, B, C, D, E, F e até a F, né? Então diz a pergunta A: quais são os gigantes que estão impedindo uma entrega total? Então, quantos de nós temos gigantes em nossas vidas, né? Qual que é esse gigante que está nos impedindo, irmãos, de fazer essa entrega a Cristo? Nós devemos refletir, perguntar para nós mesmos que gigante é esse que nós devemos pedir para Deus derrubar da nossa vida, para que nós possamos ser desimpedidos dessa entrega. A outra pergunta: que obstáculos estão impedindo a possessão da terra prometida? Qual esses obstáculos, irmãos? Será que nós vamos ter que fazer que nem o antigo Israel, ficar vagando? Deus não queria isso para eles. Assim como Deus não quer nos deter aqui nesse mundo por muito tempo. Diz que o céu já está à espera, Cristo quer voltar para nos buscar. Mas nós devemos fazer a nossa parte, nós devemos nos entregar, nós devemos também nos entregar nos trabalhos missionários, fazer com que essa mensagem seja proclamada para que se cumpra a palavra de Deus, ele possa voltar para buscar o seu povo, né? Uma outra pergunta também: por que não dizemos como Caleb: eia, subamos e possuamos a terra? Por que a gente muitas vezes não fala igual Caleb, irmãos? Nós ficamos estacados ali, parados, né? Nós devemos fazer como aqueles, não só Caleb, né, mas Josué também, animados, vendo as coisas positivas, tentando então sempre fazer a obra avançar, lutar, né, dar tudo que pode ali então para o avanço da nossa terra, né, que é o céu que está prometido a nós. Nós sabemos ali que com esses espias aí, a luta foi grande, né? Muitos colocaram defeitos, empecilhos, mas eles demonstraram homens fortes, né? Caleb foi um homem forte que animou ali então o povo. Vamos possuir esta terra, que nós possamos então seguir este exemplo de Caleb. Uma outra pergunta também reflexiva diz: que espécie de ídolos ainda estão sendo acariciados no coração? O que é, irmão? Às vezes a gente acha que a gente está livre, muitas vezes, de idolatria. Eu não adoro imagem, mas às vezes a gente pode ter algum outro ídolo, né, no nosso coração. Nós podemos estar colocando coisas em primeiro lugar, que são coisas que não agradam a Deus, não são coisas para nossa edificação espiritual. Então nós devemos meditar nessas perguntas. Penúltima pergunta diz: qual a causa da demora? Por que está demorando, irmãos? Deixaremos repetir a história dos israelitas no deserto e a dos judeus na primeira vinda de Jesus? Nós vamos então deixar essa história repetir?
Deixaremos repetir 1844 e 1888? Irmãos, Deus é um Deus de misericórdia e Ele tem alertado, Ele tem sido misericordioso e paciente, né, com o seu povo, com a raça humana, desde sempre. Então, quando instituiu lá os israelitas na antiguidade, eles foram rebeldes, ficaram vagando no deserto porque eles escolheram vagar no deserto. Deus não queria isso para eles, né? Os judeus, então, na primeira vinda de Cristo, veio o próprio Deus em carne, irmãos, para pregar, para ser manifestada a glória de Deus diante dos homens. E aqueles homens que tiveram grande luz, que tiveram o privilégio de estar junto, face a face ali com Cristo, mandou crucificá-lo. Desprezou muitas vezes a oportunidade dada. Em 1844, então, quantos que... Ali, irmão, a gente fala que Deus já estava pronto para finalizar a obra, né? Tanto em 44, em 88, em todos os momentos Deus estava disposto a, se o homem se arrependesse, ele finalizar a sua obra, mas a promessa foi desprezada, né, irmãos? E tanto em 1844 ali, um grande número descreu então daquelas mensagens, abandonou o caminho estreito, começou a pregar contra a mensagem, então ali não aceitou a mensagem do terceiro anjo, não aceitou a mensagem do clamor da meia-noite. E depois, em 1888, também foi negada a justificação pela fé. A gente vê ali que o povo adventista, que tinha grande luz, ele deixou passar a oportunidade também. Quando essa mensagem foi dada por Wagner Jones, quando Deus quis reviver ali, dar essa oportunidade para o povo, deixaram passar. E hoje, irmãos, quantas vezes Deus tem nos dado oportunidade, nós sabemos de todas essas experiências que foi aqui citado, e mesmo assim nós estamos muitas vezes adiando a nossa entrega. A última, então, pergunta para nós refletirmos diz: e a chuva serôdia? O céu inteiro espera a nossa entrega. Então, olha que promessa bendita da chuva serôdia, irmãos, que Deus está lá pronto para derramar o seu Espírito, né, sobre nós. Nós devemos deixar nossas vasilhas limpas, nós devemos orar pela chuva serôdia, nós devemos fazer de tudo para que ela caia. Nós sabemos que isso não vai acontecer enquanto a maior parte da igreja não tiver saber o que é por experiência ser colaborador de Deus. Então, que nós possamos estar mais empenhados em colaborar com o avanço da obra, fazer a nossa entrega diária a Deus, que nós possamos deixar as coisas deste mundo de lado, fazer um balanço daquilo que realmente importa neste mundo, e termos em mente que se nós não estamos ainda no céu, se a obra não foi finalizada, não foi porque teve falha da parte de Deus, e sim da nossa parte. É porque nós não devemos também procurar as falhas no nosso próximo, mas fazer um exame pessoal, né, individual, cada um se examinando e fazendo essas perguntas aqui que foram mencionadas, cada um possa perguntar para si mesmo o porquê que ainda nós não recebemos a chuva serôdia, o que eu estou fazendo para receber a chuva serôdia. Então nós temos a certeza que o céu todo está à nossa espera e que Deus tem feito de tudo da parte dele. Que possamos então, irmãos, a cada momento renovar o nosso concerto com Deus e que nós possamos nunca desanimar de trabalhar para Jesus, de fazer a vontade dele neste mundo enquanto aqui nós estivermos. É o nosso desejo, nossa oração, e peço mais uma vez que os irmãos compartilhem esses vídeos, que nós possamos fazer este trabalho, não para nós mesmos, mas para Cristo, para a honra e glória de seu nome. Amém. Em nosso site vocês encontrarão estudos, notícias, dicas de saúde, além de todas as nossas lições. Participem conosco através da nossa página no Facebook e assistam todas as nossas lições através do YouTube.